A nossa mensagem hoje é a mais importante oração para o novo ano. Estamos a começar o novo ano e, ao iniciarmos o novo ano, muitas orações são dirigidas ao céu com diversos pedidos a Deus. Pede-se por proteção, prosperidade, saúde, paz, amor, felicidade, pela realização de um sonho. Realmente são diversos os pedidos que os crentes fazem a Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero falar-lhes sobre a mais importante oração que devemos fazer neste início de ano. Foi a minha primeira oração no dia 1º de janeiro. E deve ser a nossa mais importante oração. E nós a encontramos lá no Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vamos, irmãos, todos ler esse versículo? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és esta é uma importante oração. Posso até dizer que é a mais importante oração que devemos fazer, não somente ao iniciarmos o novo ano, mas todos os dias. Todos os dias, ao despertar, penso que devemos fazer esta oração: Senhor, estou a começar um novo dia, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser guiado pelo teu bom Espírito. Porque, irmãos, é na vontade de Deus, é a viver no centro da vontade de Deus, que encontraremos ou alcançaremos todos os desejos lícitos do nosso coração. Começa por aí, por fazer a vontade de Deus. Isso é o que nos ensina o salmista, quando recomenda no Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Faça a vontade do Senhor, tenha prazer no Senhor, tenha a tua alegria no Senhor. E aqueles desejos lícitos, os bons desejos que há no teu coração, Deus concederá. Então, o mesmo salmista agora, ele faz esta oração: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me. Irmãos, precisamos ser ensinados a fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é a disposição natural de nenhum ser humano. Nenhum ser humano está disposto a fazer a vontade de Deus. Ninguém nasce disposto a fazer a vontade de Deus, ao contrário. Nossa disposição natural é totalmente contrária à vontade de Deus. Contrária. O próprio Deus deixa isso claro quando afirma através do profeta Isaías, Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Perceberam, irmãos? Os meus pensamentos não são. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. O fato é que temos uma natureza egocêntrica que nos impele a fazer a nossa própria vontade, a seguir os desejos egoístas do nosso coração. Mais uma vez, o próprio Deus deixa isso claro no lamento que faz no Salmo 81 em relação ao povo de Israel. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz.
E Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Desejos do seu coração, andaram segundo os seus próprios conselhos. A maioria das pessoas fazem isso. Não querem saber o que Deus pensa, o que Deus quer. Não, é o que eu quero, é o que eu penso. Quando isso acontece, estamos a negar na prática que Deus é o nosso Deus. Quando não penso como Deus, quando não faço o que Deus quer, quando os desejos do meu coração não estão em sintonia com o coração de Deus, eu na prática estou a negar que Deus é o meu Deus. Observe, irmãos, a lógica do salmista inserida nesta petição. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Por quê? Pois és o meu Deus. Observem a lógica. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Em outras palavras, ele está a dizer: o Senhor é o meu Deus. Sim, mas para que de forma prática possa demonstrar que de fato o Senhor é o meu Deus, preciso aprender a fazer a sua vontade, porque se não faço a sua vontade, o Senhor não é o meu Deus. Irmãos, preste atenção ao que vou dizer. Qualquer pessoa, objeto ou desejo ao qual submetemos a nossa vontade e permitimos que nos controle, se torna o nosso Deus. Por exemplo, Jesus disse que o Deus de algumas pessoas pode ser o dinheiro. Pode ser o dinheiro. Jesus chama de Mamon, que é o Deus das riquezas. Então ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Observe, há pessoas que servem ao dinheiro, a cobiça, a ganância, estão agarradas aos bens materiais. É o seu Deus, é o mais importante para si. Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala de algumas pessoas que tinham seus apetites, seus desejos e suas ambições como Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Na minha primeira igreja que eu pastorei lá no Brasil, havia uma irmã que ela tinha uma dificuldade de domingo pela manhã ir na igreja. Nós tínhamos 2 cultos naquela época, né? Era um culto de manhã e outro à noite. Eram cultos diferentes, não era o mesmo. Mas de manhã ela não ia nunca. O esposo ia, os filhos iam. Eu perguntei: irmão, por que não vai para a igreja? Ah, pastor, eu não consigo sair de casa sem deixar minha casa limpa, brilhar, bonita. Eu tenho que arrumar a casa toda. A casa era seu Deus. Porque ela não era capaz de deixar a casa para ir para o culto. O domingo de manhã era culto à casa. A casa. Eu conheci um outro irmão, uma pessoa que passava todo sábado a limpar seu carro. Não tinha tempo para nada. Os irmãos lembram da enceradeira? Que era a enceradeira, né? Que passava assim para lustrar o chão. Ele passava no carro dele, ficava assim. Era o seu Deus. Era o seu Deus, estava comprometido com aquilo. Então Paulo, na carta aos Filipenses, fala também de algumas pessoas que tinham seus apetites, seus desejos e suas ambições como Deus. Filipenses 3,19, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O Deus dessas pessoas eram coisas terrenas. Mas buscai primeiro as coisas terrenas. As coisas de Deus, se tiver tempo, se sobrar. Eram pessoas que só pensavam nas coisas terrenas,
O Deus dessas pessoas estava aqui neste mundo, nos prazeres, nos apetites, na vontade da carne, na glória do mundo. Então, o teu Deus é todo aquele ou aquilo que controla a tua vida e a quem te dedicas prioritariamente. Esse é o teu Deus. Então, se de fato o teu Deus é o Deus da Bíblia, Criador do céu e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se o único e verdadeiro Deus é de fato o teu Deus, então precisas aprender a fazer a sua vontade. Porque se não fazes a sua vontade, Ele não é o teu Deus. Estarás a enganar-te a ti mesmo e a servir ao Deus dos teus próprios desejos e vontade. Então a oração é esta: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. E se és o meu Deus, eu tenho que fazer a sua vontade. Se não faço, não és o meu Deus na prática. Então, irmãos, essa é uma forte razão e também uma razão lógica para querermos fazer a vontade de Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Porque eu quero fazer a vontade de Deus, porque Ele é o meu Deus. Ele tem o controle da minha vida, Ele que manda, Ele é o dono. Caso contrário, não estará a ser o meu Deus de fato. Estaremos a comportar-nos como aquelas pessoas que o próprio Deus denunciou através do profeta Malaquias, Malaquias 1,6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, que desprezais o meu nome. Havia uma contradição nessas pessoas. Diziam que Deus era Pai, que Deus era Senhor, mas desprezavam Deus. Declaravam Deus como Pai e Senhor apenas de boca para fora. Não davam a Deus a honra, o temor, a obediência devida. Por isso Deus pergunta: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o teu Deus, onde está o meu temor, a obediência que deves a mim? Se realmente eu sou o Deus de vocês, por que não me levam a sério? Por que não levam a sério as minhas palavras? Se Deus, irmãos, é realmente o nosso Deus, precisamos levá-lo a sério. E temor ao Senhor significa isso, não é ter medo, não. É levar Deus a sério, a sua palavra a sério, que inclusive é o princípio da sabedoria. Precisamos levar a sua palavra a sério e viver segundo a sua vontade. No hinário para o culto cristão, há um hino que tem como título Segundo a Vontade de Deus, e que diz assim numa estrofe: não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Tens refletido isso ao mundo? Tens proclamado que só vive segundo a vontade de Deus? Então, irmãos, devemos fazer a vontade de Deus, porque é a maneira prática de demonstrarmos que Ele é realmente o nosso Deus. Quem não vive segundo a vontade de Deus está a dizer: não, Ele não é meu Deus, é de boca apenas. Mas na realidade não é, porque eu não vivo segundo a sua vontade. Agora, uma segunda razão pela qual o salmista desejava aprender a fazer a vontade de Deus está implícita na petição que se segue. Ele disse assim: guie-me o teu bom espírito por terra plana. Eu destaquei ali teu bom espírito.
Irmãos, esta é uma forte razão para fazermos a vontade de Deus. O reconhecimento de que o Espírito de Deus é bom. Deus é bom. E esse tipo de bondade é uma bondade que pertence somente a Deus. Aquela bondade perfeita, bondade que não existe em nenhum ser humano. Como o próprio Jesus afirmou ao jovem rico, que aproximou-se dele e disse-lhe: bom mestre. Aí Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, só Deus. Aquele homem não reconhecia Jesus como Deus, era apenas um mestre. Aí Jesus disse: opa, alguma coisa errada, se eu não sou Deus, não sou bom. Porque ninguém é bom, só Deus. Então é uma bondade que não existe em nenhum ser humano, é exclusiva de Deus. Bondade que faz com que Deus sempre busque e deseje o nosso bem. Que os seus planos para nós sejam perfeitos. Como o próprio Deus afirmou em Jeremias 28:11, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Irmãos, observe essa primeira parte aqui. Eu é que sei. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Eu é que sei, Deus é que sabe os melhores planos para nós. E é por isso que podemos ter a certeza de que a vontade de Deus para nós será sempre boa, agradável e perfeita. Isso então nos leva à mesma conclusão do salmista. Se Deus é bom, certamente nos guiará pelo melhor caminho. Por um caminho bom. Isso é o que significa caminho plano, quando ele diz para o seu espírito guiar-me por terra plana, por um caminho plano. Caminho reto, caminho seguro, sem acidentes, em que os obstáculos são removidos e onde há a garantia de que chegaremos ao destino desenhado por Deus. Chegaremos. Os que estiveram aqui no domingo passado vão lembrar-se de que falei sobre isso, que não existe determinismo, não existe já um destino traçado do qual não podemos escapar, está destinado e ponto. Não existe determinismo. Nosso futuro não está determinado de modo que não pode ser modificado, mas o nosso futuro está planeado por Deus. Ele tem um plano para cada criatura. No entanto, como Deus dotou-nos de livre-arbítrio, podemos escolher fazer a sua vontade ou não. A escolha é minha, a escolha é sua. Todavia, se não fazemos a sua vontade, a consequência será que apagaremos os bons planos que Deus desenhou para nós. Vamos deixar de desfrutar desses bons planos por causa da nossa desobediência, por não fazermos a sua vontade. Eu mencionei o povo de Israel e também Sansão como exemplos de como a desobediência, como uma vida fora da vontade de Deus pode apagar os bons planos que Ele desenhou para nós. Os irmãos lembram? Israel não quis, Sansão não seguiu a vontade de Deus, teve um fim trágico. O salmista não queria isso para si, sabia que se fosse deixado a revelia, isto é, a seguir a sua própria vontade, os seus próprios desejos, corria grande risco de trilhar por caminhos tortuosos, por caminhos errados. Por isso, logo de manhã, a demonstrar qual era a sua prioridade, ele ora para conhecer a bondade de Deus.
E ao conhecer a bondade de Deus, ele pede a capacidade para fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, a bondade de Deus me estimula a fazer a vontade de Deus. Desse Deus que é bom e que por isso sempre nos guiará pelo melhor caminho. Aí o salmista ora assim também: faze-me ouvir a tua bondade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Irmãos, eu vou concluir esta mensagem a destacar essa frase do salmista, que é uma petição. Faze-me ouvir a tua bondade pela manhã. Ouvir a bondade de Deus, conhecer a bondade de Deus, motivava o salmista a querer fazer a vontade de Deus. Como não querer fazer a vontade de um Deus que é tão bom para mim? Sim, irmãos, à medida que ouvimos e aprendemos mais sobre a bondade de Deus, vamos desejar viver mais segundo a sua vontade. Porque se Ele é bom, a sua vontade é boa. Eu acredito, sinceramente, que não haja ninguém que ouça e conheça realmente a bondade de Deus, que não queira viver segundo a vontade de Deus. Só se recusa a viver segundo a vontade de Deus quem realmente não conhece o quanto Deus é bom. O hino Cristo, meu deleite, do cantor cristão, no refrão ele diz assim: sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbram-me sobremaneira e infundem-me vivo ardor. Irmãos, conhecer a bondade infinita de Deus nos deslumbra, nos infunde vivo ardor e nos estimula e deve estimular a viver segundo a sua vontade. Por isso o salmista dizia: faze-me ouvir a tua bondade pela manhã. Eu quero conhecer a tua bondade, quanto és bom, para fazer a tua vontade. Irmãos, mas para ouvir e seres estimulado a viver segundo a vontade de Deus, para ouvir precisas parar para escutar. Já tiveram essa experiência? Eu já tive. Querer falar com a pessoa, ela sai a andar. Ela não me escutou. Eu estou falando, ela anda, me ignora. Já passei por isso. E talvez eu mesmo já haja feito isso com alguém, não sei, de maneira intencional ou sem intenção. Para ouvir, tem que parar para escutar. Precisas de um tempo a sós com Deus para conhecê-lo melhor. Mas se acordas pela manhã e já começas a ocupar-te com os teus afazeres, ou agarrar o telemóvel, o WhatsApp, Facebook, Instagram, e a ocupar-te com os teus afazeres, sem teres tempo para ouvir a voz de Deus, não conseguirás ouvir a bondade de Deus. Então faça como salmista, tenha um tempo para ouvir a bondade de Deus, de comunhão com o Senhor, a meditar o quanto Deus é bom. E então reconheça que fazer a sua vontade, seguir a direção do Espírito Santo é o melhor caminho para a tua vida. Então não saias a correr ao encontro dos teus afazeres, mas tenha como prioridade parar um instante para que possas ouvir a voz de Deus pela manhã, logo no início do dia. Agora, irmãos, quando falo pela manhã, não significa que seja uma hora mágica, mas revela prioridade, o que é mais importante para mim.
Quando a primeira coisa que fazes ao acordar pela manhã é buscar um tempo a sós com Deus, revelas a tua prioridade. Estás a dizer, primeiro Deus. O Instagram é bom, o WhatsApp é bom, o Facebook é bom, pequeno almoço é maravilhoso. Eu tenho que trabalhar, tenho mais que fazer, mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Agora, pode ser que por uma razão ou outra, é difícil para ti ter um tempo a sós com Deus logo de manhã, pode ser, não sei. Que separes outra hora qualquer. O mais importante é teres como prioridade ouvir a voz de Deus, conhecer mais de Deus, mais do seu amor, da sua bondade, e então sentir-te estimulado por sua bondade a procurar em Deus orientação e força para conhecer e fazer a sua vontade. Irmãos, que seja esta a tua mais importante oração ao iniciar o novo ano. Oração e decisão. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Eu vou pedir ao Vitor que coloque esse versículo, por favor, que vem logo a seguir. Vamos ler todos juntos? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Amém, irmãos? Amém.